outra pergunta. Nos momentos de desânimo, o que eu faço para seguir em frente? Eu, eu procuro sempre olhar para a situação com um outro olhar, né? Sempre tento entender o que eu preciso aprender com aquela situação, por que eu tenho que passar por aquela situação. Então eu faço muitas perguntas para mim. E eu tenho uma crença comigo que a gente tá aqui nessa existência, todo mundo que tá nessa existência, cada um veio com uma missão, com algumas coisas que precisam ser feitas, alguns processos para ser evoluído. A gente precisa sair daqui melhor do que a gente chegou, então a gente precisa passar por alguns processos. Então, quando me bate o desânimo de alguma coisa, tipo, puta, não tá dando certo, eu pego e olho e falo, poxa, o que eu preciso fazer para melhorar essa situação, né? E o que eu tenho que aprender com isso para passar de fase? É como se fosse um videogame, né? Você tá numa fase ali, às vezes não muda de fase, e aí eu sempre penso, o que eu tenho que fazer nessa situação para passar para a próxima fase? Tá emperrado. Se você tá muito emperrado numa determinada fase, é porque tem um aprendizado ali. Enquanto você não aprender e não olhar para aquilo, você vai se repetindo esse processo. Então, quando me desanima e eu fico meio que, putz, eu procuro falar, caramba, se tá desanimado, se tá desafiante, se tem alguma coisa aqui que não tá fazendo com que a coisa flua, o que eu preciso aprender aqui pra passar pro próximo nível, né? Porque e aí eu procuro sempre, às vezes, olhar de fora, né? Porque a gente tá no meio, às vezes, assim, do furacão, a gente não enxerga, a gente tá muito envolvido com o problema. Então eu sempre me coloco como se eu fosse a outra pessoa, como se eu estivesse olhando a situação de fora. O que eu falaria se fosse uma outra pessoa, né? Então o que eu falaria para essa pessoa para ajudar? E aí quando eu saio fora de mim, eu tenho alguns insights, eu tenho outra percepção daquilo. E isso me ajuda, né? Com os desânimos, com os desafios. Eu sempre procuro buscar olhar para esse lado, o outro olhar. E para os aprendizados, né? O que eu preciso aprender aqui? Tem coisas que a gente não consegue controlar, tinha que ser assim, enfim. A gente precisa aceitar algumas coisas. E eu não gosto de ficar muito me lamentando. Ah, vida, ó céus, por que isso aconteceu comigo? Por que isso tá tão difícil? E não ficar muito ali no perrengue do problema, né? Vou fazer alguma coisa para mudar isso. Não tem como ficar muito no problema, né? Então eu procuro olhar sempre para um olhar de fora e para um aprendizado de toda a situação. Então essa é a minha forma de passar pelos desânimos, pelos desafios que aparecem na minha frente, e tem dado certo, né? Às vezes sim, às vezes demora um pouco mais, às vezes é mais rápido, mas eu acho que tudo a gente consegue ir tirando o nosso aprendizado. E eu acredito que olhando dessa forma eu consigo sair sempre mais forte de tudo, assim, com um aprendizado maior, com lições para a vida. E tem sido bem interessante essa forma que eu faço.